a sua televisão utiliza física quântica e isso também deveria transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque a mecânica quântica prova que você interfere no comportamento da matéria. Aí tem pessoas que dizem assim, não foi comprovado, não foi isso. Mas já foi comprovado, porque não adianta de conversar esses assuntos com pessoas que realmente não querem entender este assunto. O nome disso se chama dissonância cognitiva. Mas para você que já entendeu e quer entender mais, saiba que a sua televisão também utiliza a mecânica quântica para funcionar. Acontece o famoso tunelamento quântico na TV que você tem aí na sua sala, no seu quarto. Saiba o que acontece para você compreender e depois utilizar este conhecimento para transformar a sua vida e ter a vida que você deseja ter, a vida que você merece, de fato. Então preste bastante atenção. Na sua TV existe algo que é chamado de transistor. Eu vou explicar rapidinho isso aqui. Então, nesse transistor, ele é pequenininho, aproximadamente aí 10.000 vezes menor do que um grão de areia. É um chip pequenininho, um chip moderno. Dentro dele tem um negócio, uma barreira chamada barreira de óxido de silício. Essa barreira faz com que os elétrons, que você tem aí na sua mão também, elétrons dos átomos, os elétrons façam o conhecido tunelamento quântico aí na sua televisão. O elétron, uma bolinha, vamos dizer assim, uma bolinha de matéria desaparece aqui. Na verdade, ela se comporta como onda neste momento, porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Lembra disso? Então a bolinha chega aqui em uma barreira de óxido de silício, por isso que tem lá o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde tem muitas empresas de internet, tecnologia, etc. Então, essa bolinha chega até essa barreira e desaparece aqui, volta para o vácuo quântico e reaparece aqui do outro lado, fazendo o efeito chamado tunelamento quântico. Ela desaparece aqui e aparece do outro lado. Mas como que isso é possível? Porque as tecnologias, a tecnologia atual que nós temos aí, televisão, rádio, GPS, celulares, míssil teleguiado, todo tipo de tecnologia que você puder imaginar utiliza a mecânica quântica, a física quântica. A mecânica clássica não aceitava isso, não aceita nas teorias da mecânica antiga de Isaac Newton, porque o mundo era considerado um lugar totalmente separado, todo mundo separado, você aí, eu aqui e todo mundo separado. Só que hoje, graças a Deus, nós temos a mecânica quântica que mostra que tudo está interconectado pelo vácuo quântico que está dentro de você. Agora, o que esse conhecimento pode fazer por você? Porque no vídeo passado, um vídeo que eu comentei aqui sobre os celulares, algumas pessoas, claro, estão chegando agora nesse conhecimento e não compreendem. Falam, mas isso, o que isso, como que eu aplico isso na minha vida? É muito simples. Se você tem esse conhecimento, você sabe que a mecânica quântica provou que a pessoa, chamada de observador, interfere no comportamento do elétron, da matéria, você pode interferir no comportamento da realidade. Então, quando você pensa em alguma coisa, adivinha o que está acontecendo segundo a mecânica quântica? Os cientistas que colocam a consciência nas equações, o vácuo quântico. Claro que são os maiores cientistas, os maiores físicos quânticos. Os outros ateus, os que negam isso, deixem eles para lá. Sempre acontece. Aquelas pessoas, sabe, que são contra Jesus, contra a luz, contra o todo, contra a ciência que está avançando. Sempre tem esse grupinho, os haters. Tem os haters levinhos também, aqueles que são só contra o todo, contra os experimentos que já provaram que a realidade se comporta dessa forma. Que você, nós interferimos no comportamento da matéria.
Então, quando você pensa em algo, adivinha o que acontece? Eu repito isso aqui várias vezes, porque este é o nosso trabalho, divulgar a mecânica quântica e mostrar que as pessoas têm esse poder dentro delas, só que receberam a lavagem cerebral e isso impede com que elas utilizem esse poder que cada um tem dentro de si mesmo. Agora, quando você pensa em algo, o que acontece? Colapso da função de onda. Você escolhe alguma coisa. O experimento da dupla fenda, lembra dele? Quando o observador olha, ele escolhe se o elétron vai se comportar como onda ou partícula. Se você ainda não conhece o experimento da dupla fenda, é só digitar aí no YouTube, experimento da dupla fenda, Dr. Quantum, que você vai entender. E aos poucos, cada vídeo que você for estudando, lendo artigos, livros, etc., aos poucos você vai compreendendo melhor. Mas saiba que a pessoa interfere no comportamento da matéria. E quando você pensa em alguma coisa, você pensa em um carro, uma casa, uma renda maior, uma saúde harmônica, harmoniosa. Se você pensa em um relacionamento feliz, atrair um relacionamento feliz para a sua vida com uma pessoa mais harmoniosa com você, bioquimicamente harmônica com você, que eu também falo isso aqui no nosso canal, sobre relacionamentos harmônicos, relacionamentos fundamentados no amor e que iniciam com a ocitocina. Eu ensino isso aqui, vou falar mais em outros vídeos. Mas se você quer atrair coisas boas para a sua vida, melhorar a sua vida, progredir, ter mais prosperidade, abundância, simplesmente você precisa se concentrar nisso e saber disso, porque as crenças das pessoas fazem total diferença. Porque se você pensa somente conscientemente aqui, nossa, eu gostaria de ter uma renda melhor, um carro melhor, melhorar a minha empresa, atrair mais clientes, se você só pensa isso, e poucos minutos depois que você sai desse vídeo, você fica duvidando, será que isso é verdade? Já tentei várias coisas, tem 3 anos que eu estou estudando lei da atração, será que isso vai funcionar? Funciona para outras pessoas, mas para mim não, sabe? Pensamentos de limitação, escassez, autossabotagem. Quando você recebe esse conhecimento, saiba que você precisa agir, porque a ação é um dos segredos, porque você faz parte do todo, você faz parte do vácuo quântico, o vácuo quântico está dentro de você. Então, quando você quer alguma coisa, salvo as exceções, com essas exceções que ganham prêmios, heranças, casamentos multimilionários, acontecem essas coisas. Com essas exceções, algumas pessoas cocriam a realidade nesse sentido, só que é um número menor, ganham um prêmio na loteria, etc. Mas, porque tem uma fila, sabe? Tem uma fila enorme para esses tipos de cocriações. Mas tem o caminho mais fácil, o caminho de você seguir o caminho das suas criações, que é trabalhar, estudar e ajudar e fazer o que tem que ser feito. Porque quando você escolhe alguma coisa, quer uma renda maior. Suponha que você queira hoje uma renda de 50 mil, 80 mil reais. Você quer uma renda assim, 100 mil reais. Você tem 50 mil, agora você quer 100 mil por mês. Quando você escolhe isso, você acessa o campo das infinitas possibilidades. A sua mente consciente faz com que o colapso da função de onda aconteça, mas precisa ser consciente e o subconsciente, as suas crenças. Lembra que eu ensino muito isso aqui? E inclusive tenho a ferramenta para reprogramar o subconsciente, a ressonância mental. Então, quando você pensa conscientemente, você precisa ter isso no seu subconsciente, o seu sentimento. E você só precisa ir nessa direção, seguir nessa direção daquilo que você escolheu e fazer o máximo. Por quê? Porque tudo envolve pessoas, então você precisa ter o conhecimento adequado. Você precisa estudar sobre determinado assunto para você ter o crescimento. Então o que acontece? Quando você pensa nisso, você precisa fazer o que tem que ser feito. Se você precisa divulgar o seu negócio, você tem que divulgar o seu negócio, estudar o seu negócio. Lembra que eu falei isso aqui já algumas vezes? Você faz parte do todo. E o todo está trabalhando o tempo todo. Pense no sol, pense nas suas células. Será que as suas células vão parar de trabalhar por um momento porque elas querem descansar?
É claro que você vai ter momentos de descansar, mas eu estou dando um exemplo para você ver como acontece com o todo. O todo está trabalhando, está fazendo a parte. Suponha que agora seu braço hoje esquerdo ou seu braço direito descobriu que tem mecânica quântica, porque algumas pessoas falam isso, né? Descobriu que tem colapso da função de onda e falou, não, agora nós somos co-criadores, somos deuses, né? Porque está escrito lá, vós sois deuses, então eu vou agora tirar o dia agora para não fazer nada. O seu braço direito não quer trabalhar hoje. Não dá, né? Então você precisa dele. E você é como se fosse o braço direito do todo. Você tem que fazer a sua parte. Claro que você tem que ter momentos de relaxamento, porque você está aqui para ter vida e vida em abundância. Não foi isso que Jesus falou? E abundância também de momentos relaxantes, prazerosos, fazer coisas que você gosta. Melhor ainda se você trabalhar com coisa que você gosta e que isso seja remunerado de maneira escalar, porque você possa atender muitas pessoas. Quando você atende muitas pessoas, a probabilidade de você ganhar mais é muito maior, na maioria dos casos. Veja bem, então quando você pensar em algo, você precisa seguir nessa direção fazendo o máximo, porque de repente você tem que estar em uma determinada posição aqui. Uma posição que você vai contratar 10 pessoas para trabalhar. Mas você resolve não fazer o que tem que fazer durante 20 finais de semana. Ao invés de você ir trabalhar num sábado, pelo menos fazer alguma coisinha que seria útil, você resolve, vou te dar um exemplo, ir para um aniversário. De repente você resolve ir para um casamento. Mas se você tivesse trabalhado ali uma horinha a mais naquele sábado, e no outro sábado, e no outro sábado, e no outro, 20 sábados, você teria acumulado algo a mais que seria importante lá, que vai ser importante lá no futuro, para você atender outras pessoas. Aí quando você não faz o que tem que fazer, você procrastina, deixa para depois, resolve fazer uma outra coisa prazerosa, e comer bolo, doce, não sei o quê, ao invés de fazer uma coisa que aparentemente é mais difícil por causa das crenças, né? Porque os frutos são depois e você prefere fazer coisas com resultados instantâneos para receber dopamina, prazer ali imediato. Quando você faz isso, lá na frente você faz com que a coisa não chegue na sua vida naquele momento que deveria chegar. Então o universo vai ter que se reorganizar de várias formas e isso pode demorar muito mais, porque envolve outras pessoas. Por isso que você tem que fazer a sua parte. Porque você faz parte do todo, você faz parte do colapso da função de onda. Quando você pensa e cria, como diz o pessoal, não é que vai ser um passo de mágica que essa coisa vai cair no seu colo. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Eu vou explicar mais detalhes aqui, porque nesses vídeos a gente precisa ser mais resumido para que chegue para mais pessoas. E assim a gente consiga, passo a passo, grão a grão, divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Agora, o que atrapalha muito, muito mesmo, na maior parte das situações que eu percebo, que eu atendo os meus clientes, é a questão da ação. As pessoas têm o conhecimento, sabem o que tem que fazer, mas não fazem, procrastinam, se sabotam, não acreditam, autoestima baixa. E isso sabe por quê? Por causa das crenças, do paradigma, o subconsciente, que não deixa a pessoa agir. Ela não acredita nela mesma, ela tem que fazer aquilo e não faz. Porque este é também um ponto-chave para que você alcance o que você quer, fazer o que precisa fazer. E graças a Deus nós temos hoje a ressonância mental, que faz com que você mude as suas crenças e em determinado momento você vai ter uma autoestima mais elevada, sua vontade de realizar as coisas será maior, você vai agir mais, trabalhar mais, estudar mais, seguir mais na direção daquilo que você quer e seu campo eletromagnético muda também, porque você muda as crenças conscientes, subconscientes, o seu sentimento muda, a sua vibração muda e o seu colapso da função de onda, a questão de pensar e acreditar, também muda e você segue na direção do que você quer muito mais facilmente. E grão a grão, passo a passo, 1 mês, 2, 3, 6 meses, você se torna cada vez mais uma co-criadora consciente, um co-criador consciente. Então saiba que a sua TV utiliza a física quântica. Tunelamento quântico seria como se você atravessasse a parede.
Eu vou trazer outro vídeo aqui muito interessante, que é o próximo, depois desse, para a gente continuar esse assunto, porque tem bastante para a gente apresentar aqui, mas eu tenho certeza que você, com esse resumo aqui, você já compreendeu que a coisa é real. Quer saber mais sobre a ressonância mental? Eu tenho um link aqui na descrição. Quer saber mais sobre conteúdos como este? É só se inscrever no meu canal. Muito obrigado por sua presença e até o próximo vídeo.